Bianca tinha apenas 17 anos, mas carregava nos olhos um brilho de esperança que iluminava até os dias mais difíceis. Crescera em uma pequena cidade do interior, onde todos se conheciam e onde as promessas pareciam sempre maiores do que as realidades. Desde pequena, acreditava que o pai, Roberto, era seu maior protetor. A mãe havia desaparecido quando ela tinha apenas 6 anos, e desde então, a menina se agarrou à ideia de que o pai faria de tudo para não deixá-la sofrer. Naquela manhã de domingo, Bianca acordou cedo, animada com a possibilidade de começar um curso na cidade vizinha. Era seu maior sonho: estudar enfermagem e, um dia, poder cuidar de pessoas que precisassem dela. Enquanto arrumava os cabelos diante do espelho, ouviu a voz do pai chamando da cozinha. "Bianca, venha aqui. Precisamos conversar." A jovem correu até ele, acreditando que ouviria boas notícias. Roberto, sentado à mesa com expressão séria, segurava uma xícara de café que esfriava lentamente. "Filha, chegou a hora de você ir para a cidade grande", disse ele, evitando encarar seus olhos. "Consegui uma oportunidade para você." Bianca sentiu o coração disparar. Seu sonho parecia finalmente se realizar. "Sério, pai? Vou poder estudar?" Roberto suspirou e pousou a xícara sobre a mesa. "Não exatamente. Você vai trabalhar em uma casa importante. Eles vão cuidar de você e, quem sabe, no futuro poderá estudar." A empolgação de Bianca se transformou em confusão. "Trabalhar? Mas... pai, o senhor disse que eu poderia me inscrever no curso." Ele levantou-se, de repente, impaciente. "Chega, Bianca. Eu sei o que é melhor para você. Confie em mim." Ela se calou, engolindo as lágrimas. Algo em seu peito dizia que havia algo errado. Ainda assim, a confiança cega no pai a impedia de questionar mais. Naquele mesmo dia, sem tempo para despedidas, Roberto arrumou uma pequena mala para a filha e a levou até um carro preto estacionado na esquina. Dentro dele, um homem de terno e olhar frio esperava. "Esta é Bianca", disse Roberto, entregando a mala. "Cuide dela." O homem sorriu de forma estranha, e Bianca sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Tentou olhar para o pai em busca de explicações, mas ele desviou os olhos. "Pai", sussurrou com a voz trêmula. "Vai dar tudo certo, minha filha", respondeu ele, forçando um sorriso. Enquanto o carro arrancava, Bianca olhava pela janela, vendo seu lar ficar para trás. Uma sensação de vazio tomou conta dela, como se estivesse deixando não apenas sua casa, mas também sua inocência. Algo lhe dizia que sua vida estava prestes a mudar de um jeito que jamais poderia imaginar. Aos poucos, o brilho de esperança em seus olhos começou a se apagar, substituído por medo e incerteza. E no fundo do coração, Bianca se perguntava: por que o pai, a pessoa em quem mais confiava, parecia estar escondendo algo dela? A viagem parecia interminável. Bianca mantinha as mãos firmes sobre a mala pequena, tentando disfarçar o medo que crescia dentro dela. O homem de terno que dirigia não trocava uma palavra sequer. O silêncio, quebrado apenas pelo barulho do motor, a sufocava. As horas passavam e a paisagem simples do interior deu lugar a estradas largas e, mais tarde, ao movimento da cidade grande. Bianca, que sempre sonhara em conhecer aquele lugar, agora o observava com olhos marejados. Não era como ela imaginava. Quando o carro finalmente parou, ela se viu diante de uma enorme mansão. Portões de ferro altos, câmeras em cada canto e jardins impecáveis. Tudo parecia luxuoso. Mas o aperto no peito de Bianca só aumentava. O homem abriu a porta do carro. "Venha!" Ela desceu devagar, olhando em volta, tentando entender o que estava acontecendo. A cada passo, sentia-se mais distante da vida que conhecia. Na entrada, uma mulher elegante, de cabelos presos em um coque perfeito, a aguardava. Seu olhar era frio e calculista. "Esta é Bianca?" perguntou ela, avaliando a jovem de cima a baixo.
Sim, respondeu o motorista. O senhor Álvaro está esperando. O nome soou estranho aos ouvidos de Bianca. Senhor Álvaro. Quem era ele? A mulher fez um gesto com a cabeça e indicou que Bianca a seguisse. Passaram por corredores largos e luxuosos, decorados com quadros caros e tapetes que abafavam o som dos passos. Bianca se sentia perdida, como se tivesse sido arrancada de sua própria realidade e jogada em um mundo ao qual não pertencia. Finalmente, chegaram a um salão amplo, onde um homem de meia idade, de olhar penetrante e sorriso forçado, aguardava em uma poltrona. Ah, então você é Bianca, disse ele, levantando-se. Sua voz era calma, mas havia algo em seu tom que fazia Bianca estremecer. Seja bem-vinda. Ela tentou sorrir, mas apenas conseguiu balbuciar. Obrigada. Álvaro caminhou lentamente até ela, segurando seu queixo com delicadeza forçada. Você é ainda mais bonita do que me disseram. Tenho certeza de que vai se adaptar rápido. Bianca deu um passo para trás, o coração acelerado. Adaptar? Adaptar a quê? Ele riu baixo, mas não respondeu. Apenas olhou para a mulher elegante. Mostre o quarto dela. A cada passo que dava, atrás da mulher, Bianca se sentia mais presa. Quando entrou no quarto luxuoso, percebeu que a porta tinha trancas do lado de fora. Ali, não havia liberdade. Sentou-se na cama, abraçando os joelhos. A ficha finalmente começava a cair. Aquilo não era uma oportunidade. Era uma prisão. Enquanto as lágrimas escorriam pelo rosto, ela pensou no pai. A imagem dele entregando sua mala ao motorista voltou à sua mente. Por que ele faria isso com ela? Porque a pessoa em quem mais confiava a havia mandado para aquele lugar. Bianca percebeu que a resposta doeria mais do que qualquer prisão. Porque o pai tinha escolhido vender sua liberdade. E naquele momento, sozinha em um quarto que mais parecia uma cela dourada, ela jurou a si mesma que descobriria a verdade e que lutaria para escapar dali. O quarto em que Bianca foi colocada parecia um sonho para qualquer pessoa. Cama enorme, cortinas de seda, móveis caros e até uma varanda com vista para os jardins. Mas para ela, era apenas um cativeiro dourado. A beleza do lugar não escondia o fato de que estava presa. Nos primeiros dias, a jovem tentou entender como funcionava a rotina da mansão. Uma funcionária chamada Helena, cerca de 20 anos, foi designada para ajudá-la. Diferente dos outros empregados, Helena parecia carregar nos olhos a mesma dor que Bianca começava a sentir. Você é nova, não é? Perguntou Helena certa manhã enquanto arrumava o quarto. Bianca assentiu tímida. Sim. Você também veio parar aqui como eu? Helena olhou em volta antes de responder, certificando-se de que ninguém escutava. Mais ou menos. Fui trazida há 2 anos. Desde então não saí mais daqui. O coração de Bianca disparou. 2 anos? Mas por quê? Porque ninguém sai daqui por vontade própria, sussurrou Helena com uma expressão de tristeza profunda. O senhor Álvaro promete proteção, mas cobra um preço alto. Bianca engoliu em seco. Aquilo confirmava o que seu coração já temia. Ela não estava ali por escolha. Naquela mesma noite, Álvaro a chamou para jantar. A mesa estava posta com pratos requintados, mas Bianca mal conseguia engolir a comida. O homem falava sobre negócios, sobre viagens e sobre o quanto ela se daria bem se aprendesse a obedecer. Você pode ter tudo do bom e do melhor, Bianca, disse ele, sorrindo. Mas precisa entender que agora a sua vida é aqui. Ela respirou fundo e respondeu com firmeza. Eu não pedi para estar aqui. O sorriso de Álvaro sumiu por um instante. Nem sempre as escolhas estão em nossas mãos. Aceitar o destino é mais fácil do que lutar contra ele. As palavras dele ecoaram na mente de Bianca como uma sentença, mas em seu coração, ela sabia que não se renderia. De volta ao quarto, chorou silenciosamente até adormecer. Nos dias seguintes,
Observava cada detalhe da mansão, tentando encontrar uma saída. Foi durante uma dessas observações que conheceu alguém inesperado. No jardim, enquanto Helena a acompanhava, Bianca viu um jovem cuidando das plantas. Ele parecia ter a mesma idade que ela, talvez um pouco mais velho. Quando seus olhos se encontraram, Bianca sentiu uma estranha sensação de segurança. "Quem é ele?" perguntou baixinho. "Gabriel", respondeu Helena. "Filho do caseiro. Trabalha aqui desde criança. É um dos poucos que ainda tem coração." Bianca guardou aquele nome na mente. Gabriel. Talvez com ele pudesse encontrar não apenas um aliado, mas também um fio de esperança. Naquela noite, enquanto encarava a lua pela janela gradeada da varanda, Bianca fez uma promessa silenciosa. Não importa o quanto custasse, ela não seria prisioneira para sempre. E no fundo, algo lhe dizia que Gabriel teria um papel importante nessa luta. O dia seguinte amanheceu cinzento, e Bianca se sentia sufocada, dentro daquela mansão. O luxo ao seu redor só reforçava a sensação de prisão. Depois do café da manhã servido por criadas silenciosas, pediu a Helena que a acompanhasse ao jardim. Precisava respirar ar puro, ver o céu sem grades. Enquanto caminhava entre as flores cuidadosamente cuidadas, Bianca avistou novamente o jovem que já tinha chamado sua atenção no dia anterior. Ele estava agachado, podando um arbusto com delicadeza. Helena percebeu o olhar curioso da amiga e sussurrou: "É o Gabriel." Bianca mordeu o lábio inferior, hesitante. "Você disse que ele é diferente, não disse?" Helena assentiu. "Sim, mas tenha cuidado. Aqui, qualquer conversa pode virar motivo de castigo." Bianca respirou fundo e, reunindo coragem, aproximou-se do rapaz. Ele ergueu o rosto ao perceber sua presença e sorriu de forma discreta. "Bom dia", disse Gabriel com a voz baixa e calma. "Bom dia", respondeu Bianca quase em sussurro. "Você cuida desse jardim?" Ele assentiu, limpando as mãos em um pano. "Desde que me entendo por gente, é a única parte desta casa que realmente parece viva." As palavras dele tocaram Bianca. Pela primeira vez desde que chegara, sentiu-se compreendida. "Eu sou Bianca." Apresentou-se, embora soubesse que talvez ele já soubesse seu nome. "Eu sei", respondeu Gabriel, olhando em volta para garantir que ninguém os observava. "Aqui todo mundo sabe quando alguém novo chega." Um silêncio confortável se instalou por alguns segundos. Bianca notou a sinceridade nos olhos dele, algo raro naquele lugar. "Você gosta daqui?" perguntou ela cautelosa. Gabriel suspirou. "Gosto das plantas. Do resto, prefiro nem comentar." Helena, que observava de longe, sinalizou discretamente que já era hora de voltar. Antes de se afastar, Gabriel falou baixinho: "Se precisar de algo, qualquer coisa, fale comigo." Essas palavras ficaram ecoando na mente de Bianca durante todo o dia. Pela primeira vez desde que fora levada à mansão, ela sentiu um fio de esperança. Talvez não estivesse completamente sozinha. À noite, deitada em sua cama, Bianca pensou em Gabriel. No olhar dele, não havia frieza nem arrogância, mas bondade. Era como se ele também carregasse feridas que ninguém via. E, sem perceber, Bianca sorriu pela primeira vez desde que sua vida havia mudado. Talvez aquele rosto amigo fosse a chave para suportar o que estava por vir. E quem sabe até para escapar dali. Os dias seguintes foram marcados por uma rotina sufocante. Bianca tentava se acostumar ao silêncio opressor da mansão, mas cada canto daquela casa parecia gritar que ela não pertencia ali. Helena continuava sendo seu único apoio constante, mas o que realmente a mantinha firme era a lembrança do olhar de Gabriel no jardim. Certa tarde, Álvaro chamou Bianca para o escritório. O cômodo era luxuoso, repleto de estantes cheias de livros e móveis de madeira nobre. O homem estava sentado atrás de uma mesa enorme, folheando papéis, quando ergueu os olhos e sorriu. "Bianca, sente-se", disse ele, apontando para a
Cadeira à frente. A jovem obedeceu, tentando esconder o nervosismo. Você já percebeu que aqui não é uma casa comum? Começou Álvaro. Tenho responsabilidades, negócios e pessoas que confio para me ajudar. Bianca franziu a testa. Negócios? Ele apoiou as mãos sobre a mesa. Vamos direto ao ponto. Você tem duas escolhas: obedecer às minhas regras e viver com conforto, ou resistir e descobrir que o mundo pode ser muito cruel. O coração de Bianca disparou. Eu não pedi para estar aqui. Só quero voltar para casa. O sorriso de Álvaro desapareceu. Ele se inclinou para a frente, os olhos frios como gelo. Casa? A sua casa não existe mais, Bianca. Seu pai me confiou você. E agora, a sua vida está em minhas mãos. Bianca sentiu um nó na garganta. As lágrimas ameaçavam cair, mas ela se manteve firme. Não daria a ele a satisfação de vê-la quebrada. Ao sair do escritório, o peso daquela conversa parecia sufocá-la. Foi no jardim, horas depois, que ela finalmente desabou. Sentou-se em um banco e deixou as lágrimas rolarem. Gabriel, que trabalhava ali perto, se aproximou discretamente. Ei, disse ele em voz baixa. O que aconteceu? Bianca enxugou os olhos rapidamente. Nada. Estou bem. Gabriel a encarou com firmeza. Não precisa fingir comigo. Eu sei como é estar preso em um lugar de onde não pode sair. Aquelas palavras abriram ainda mais a ferida no coração dela. Eu não aguento Gabriel. Ele disse que minha vida agora pertence a ele. Gabriel respirou fundo, olhando em volta antes de se sentar ao lado dela. Escute, Bianca. Eu não posso prometer que tudo vai ser fácil, mas se você confiar em mim, talvez eu consiga te ajudar. Bianca o encarou surpresa. Você faria isso? Arriscaria sua vida? Eu já arrisco todos os dias só de viver aqui, respondeu ele com um meio sorriso. Mas você me fez lembrar que ainda existe algo pelo que vale a pena lutar. O coração de Bianca bateu mais forte. Pela primeira vez, sentiu um calor diferente em meio ao medo. Esperança. Naquela noite, deitada em sua cama, ela se lembrou de cada palavra dele. Talvez Gabriel fosse sua única chance de escapar, mas também sabia que quanto mais se aproximasse dele, maior seria o risco para os dois. E assim Bianca percebeu que sua liberdade teria um preço, e estava disposta a pagar. As noites na mansão eram silenciosas, mas para Bianca, o silêncio era um tormento. Cada rangido do chão de madeira ou sombra projetada pelas cortinas a deixava inquieta. Em uma dessas madrugadas, incapaz de dormir, ela se levantou e começou a explorar o quarto. Enquanto passava a mão pela estante, percebeu que um dos livros estava solto. Puxou-o, e para sua surpresa, parte do painel de madeira se abriu, revelando um pequeno compartimento escondido. O coração de Bianca acelerou. Dentro havia uma caixa antiga, coberta de poeira. Tremendo, ela a abriu. Encontrou cartas, fotos e documentos. Uma das fotos fez seu sangue gelar. Era sua mãe, mais jovem, sorrindo em frente à mesma mansão. Bianca levou a mão à boca para conter o grito. As lembranças da mãe, desaparecida anos atrás, vieram à tona. Sempre lhe disseram que ela havia abandonado a família, mas agora a verdade parecia muito mais sombria. Entre os papéis, encontrou um diário. As páginas estavam amareladas, mas a caligrafia delicada era inconfundível. Ela começou a ler. Se algo acontecer comigo, espero que Bianca um dia entenda que nunca a abandonei. Estou presa neste lugar. E o homem chamado Álvaro prometeu que se eu obedecesse, minha filha ficaria bem. Mas sinto que não sairei daqui com vida. As lágrimas escorriam pelo rosto de Bianca. Sua mãe não a havia abandonado. Ela também fora vítima daquele lugar. Na manhã seguinte, Bianca procurou Helena no jardim e mostrou a foto. Você a conhece? Perguntou com a voz trêmula. Helena arregalou os olhos. Essa
Essa mulher esteve aqui há muitos anos. Eu era criança ainda, mas lembro que todos falavam que ela havia desaparecido de repente. Desaparecido? Repetiu Bianca, sentindo o chão sumir sob seus pés. Um dia, ela simplesmente não estava mais. Uns dizem que Álvaro a mandou embora, outros que o pior aconteceu. Bianca fechou os punhos, determinada. Eu preciso descobrir a verdade. Mais tarde, ao encontrar Gabriel, contou parte do que descobriu. Ele a escutou atentamente e, em vez de duvidar, apenas segurou sua mão. Então agora sabemos que seu pai não só te trouxe para cá, como já tinha feito isso antes com sua mãe, disse Gabriel, com raiva contida. Isso explica muita coisa. Bianca, entre lágrimas, sussurrou. Gabriel, e se ela ainda estiver viva? Ele apertou a mão dela com firmeza. Então nós vamos encontrá-la. E se não estiver, vamos fazer justiça. Naquele instante, Bianca percebeu que sua luta não era apenas pela própria liberdade. Era também por sua mãe e por todas as meninas que haviam passado por aquela mansão. Bianca passou o dia inteiro com a mente tomada pelas descobertas da noite anterior. As imagens da mãe sorridente na foto e as palavras do diário ecoavam em sua cabeça, como um grito. Seu peito ardia de dor e de raiva. No final da tarde, enquanto caminhava pelo jardim com Gabriel, Helena veio correndo, ofegante. Bianca, seu pai está aqui. Bianca congelou. O quê? Ele chegou há poucos minutos. Está com Álvaro no escritório. O coração dela disparou. Uma mistura de medo e fúria tomou conta de seu corpo. Sem pensar muito, correu para a mansão. Helena tentou detê-la, mas Bianca não parou. Quando abriu a porta do escritório, encontrou Roberto sentado diante de Álvaro. Os dois conversavam como velhos conhecidos. Ao vê-la entrar, o pai forçou um sorriso. Filha, disse ele, levantando-se. Como você está? Bianca sentiu o sangue ferver. Como eu estou? Repetiu, a voz trêmula. O senhor tem coragem de perguntar isso? Álvaro ergueu as sobrancelhas, mas não interveio. Parecia curioso para ver até onde aquilo iria. Bianca, eu fiz isso por você, começou Roberto. Aqui você está segura, terá conforto. Segura? Interrompeu ela com lágrimas nos olhos. Eu encontrei o diário da mamãe. Descobri que ela também esteve aqui. O senhor a entregou para esse homem, não foi? O rosto de Roberto empalideceu. Bianca, você não entende. Eu entendo sim, gritou ela. O senhor vendeu a própria esposa e agora me vendeu também. O silêncio tomou conta do cômodo. Álvaro a observava com um sorriso discreto, quase divertido, enquanto Roberto tentava se recompor. Eu não tive escolha, murmurou o pai, evitando encará-la. Eu precisava pagar dívidas. Se não fosse isso, teríamos perdido tudo. Bianca deu um passo à frente, encarando-o com desprezo. E o senhor achou que eu era uma moeda de troca? As lágrimas escorriam pelo rosto dela, mas sua voz estava firme. Roberto tentou se aproximar, mas Bianca recuou. Não chegue perto de mim. Sua voz soou como uma lâmina. O senhor deixou de ser meu pai no dia em que me entregou para este inferno. Álvaro, satisfeito com a cena, se levantou e colocou a mão no ombro de Roberto. Vejo que vocês têm muito a conversar, mas a decisão já foi tomada. Bianca pertence a esta casa agora. Bianca sentiu o coração apertar, mas jurou a si mesma que, mesmo traída por quem mais amava, não deixaria que aquela fosse sua prisão eterna. Ao sair do escritório, encontrou Gabriel no corredor. O olhar dele dizia tudo. Ele havia escutado. Bianca desabou em seus braços e ele a segurou firme. Agora não há mais dúvidas, disse Gabriel em voz baixa. Seu pai e Álvaro são dois lados da mesma moeda, mas eu prometo, nós vamos sair daqui. Bianca, entre lágrimas, apenas assentiu. Pela primeira vez não sentia apenas tristeza, mas uma fúria que queimava por dentro. Bianca passou a noite em claro.
As palavras do pai ecoavam em sua mente como facadas. Eu não tive escolha. Mas para ela, escolha havia. Ele simplesmente não quis proteger a própria filha. Ao amanhecer, encontrou Gabriel no jardim. Ele percebeu o cansaço nos olhos dela e se aproximou com cautela. Você não dormiu, não é? Bianca balançou a cabeça. Não consigo. Depois de tudo o que descobri, eu preciso sair daqui, Gabriel. Eu não vou ficar presa como minha mãe ficou. Ele olhou em volta antes de se sentar ao lado dela, abaixando a voz. Eu também penso nisso há muito tempo. Mas fugir daqui não é simples. Álvaro tem seguranças, câmeras e todos os empregados vivem com medo. Bianca respirou fundo, segurando a mão dele. Então vamos fazer juntos. Eu não posso sozinha, mas com você. Talvez tenhamos uma chance. O toque suave das mãos unidas fez Gabriel corar discretamente. Você confia em mim? Mais do que em qualquer pessoa neste lugar, respondeu Bianca sem hesitar. Ele sorriu de leve, mas havia seriedade em seus olhos. Então escute. Há um portão lateral usado apenas pelos funcionários para descarregar suprimentos. Não tem tantas câmeras quanto a entrada principal, mas só abre 2 vezes por semana quando chega o caminhão. Bianca arregalou os olhos. Quando é a próxima entrega? Daqui a 3 dias, disse Gabriel. Mas precisamos de uma chave. E isso não vai ser fácil. Bianca sentiu o coração acelerar. Pela primeira vez, havia uma possibilidade real. 3 dias, podemos conseguir. Gabriel hesitou, mas depois se aproximou mais dela. Bianca, eu preciso que você esteja preparada. Se formos pegos, Álvaro não vai perdoar. Ela engoliu em seco, mas sua voz saiu firme. Prefiro arriscar minha vida tentando fugir do que viver como prisioneira. O silêncio se instalou entre os dois, e então Gabriel, quase sem perceber, tocou o rosto dela com cuidado. Bianca sentiu o coração disparar. Não era apenas o medo que os unia, mas algo mais profundo nascendo ali. Antes que pudesse entender, Helena apareceu chamando-as para dentro. Gabriel afastou a mão rapidamente, mas o olhar dele permaneceu fixo, no dela. Naquela noite, deitada em sua cama, Bianca sorriu pela primeira vez em muito tempo. O medo ainda existia, mas agora havia algo mais forte que o medo: a esperança. E junto dela, o começo de um sentimento que poderia ser sua maior força naquela luta: o amor. Os dias seguintes pareceram arrastar-se em câmera lenta para Bianca. Cada hora que passava a aproximava do momento da fuga, mas também aumentava o risco de ser descoberta. Gabriel se mostrava cada vez mais cauteloso, dando instruções discretas sempre que podia, sem levantar suspeitas. Mas não demorou para que Álvaro percebesse algo diferente. Durante o jantar, ele a observava atentamente, como se tentasse ler seus pensamentos. Você anda muito calada, Bianca, disse com um sorriso frio. Está se acostumando à casa? Bianca forçou um sorriso, mas sentiu o suor escorrer por suas mãos. Estou tentando. Álvaro inclinou-se na mesa, estreitando os olhos. Espero que sim, porque aqui não há espaço para ingratidão. Aquelas palavras soaram como um aviso. Bianca sabia que precisava ter cuidado. No jardim, no dia seguinte, Gabriel se aproximou enquanto fingia podar as plantas. Álvaro está de olho em você. Precisamos ser ainda mais discretos. Eu percebi, respondeu Bianca, olhando fixamente para uma rosa, sem encarar diretamente Gabriel. Ele não vai nos dar tempo. Gabriel abaixou o tom de voz. A chave do portão lateral está no escritório dele. Eu já vi onde guarda, mas pegá-la é arriscado demais. Bianca fechou os punhos. Eu faço isso. Ele a encarou assustado. Não, Bianca, se você for pega. Gabriel, é a única chance que temos. Eu não vou passar o resto da vida aqui. O silêncio foi quebrado por passos se aproximando. Helena surgiu correndo, com o rosto pálido. Álvaro mandou me chamar. Ele quer você agora, Bianca. O coração da jovem disparou. Por quê?
Eu não sei, respondeu Helena, nervosa. Mas ele parecia desconfiado. Bianca respirou fundo e seguiu Helena. Quando entrou no escritório, encontrou Álvaro, em pé, diante da janela. Ele se virou lentamente, o olhar sombrio. Bianca, disse, caminhando em direção a ela. Sabe o que mais odeio neste mundo? Traição. Ela sentiu as pernas tremerem. Eu não sei do que está falando. Álvaro sorriu de canto, mas havia ameaça em seus olhos. Espero que continue assim, porque se eu descobrir que está tramando algo contra mim, não vai gostar das consequências. O frio percorreu a espinha de Bianca. Ele não tinha provas, mas já desconfiava. E agora, mais do que nunca, cada passo precisaria ser calculado. Quando finalmente saiu do escritório, encontrou Gabriel no corredor. O olhar dele estava cheio de preocupação. Bianca apenas sussurrou. Precisamos ser mais rápidos. Ele já sabe? A noite caiu pesada sobre a mansão e Bianca não conseguia parar de pensar nas palavras de Álvaro. Se eu descobrir que está tramando algo contra mim? A ameaça ecoava como um veneno em sua mente. Mais tarde, quando todos já dormiam, Gabriel bateu discretamente à porta do quarto dela. Bianca abriu com cautela e o deixou entrar. Você quase me matou de susto, sussurrou ela, o coração acelerado. O que está fazendo aqui? Precisamos conversar, respondeu ele com a voz tensa. Consegui um mapa antigo da mansão. Mostra um corredor de serviço que pode nos levar direto ao portão lateral. Bianca arregalou os olhos. Você arriscou vir aqui só para me mostrar isso? Ele assentiu, tirando o papel dobrado do bolso. Mas precisamos agir logo. Álvaro está desconfiado. Antes que pudessem discutir o plano, passos pesados soaram no corredor. Gabriel empalideceu. Rápido, esconda isso! Disse Bianca, enfiando o mapa debaixo do travesseiro. A porta se abriu de repente. Um dos seguranças entrou, olhando em volta. Está tudo bem aqui? Bianca forçou um sorriso, o coração prestes a sair pela boca. Sim, eu só não conseguia dormir. O segurança a encarou por alguns segundos, depois olhou para Gabriel. E você? Estava verificando se ela precisava de água, respondeu ele com calma, embora Bianca notasse o suor em sua testa. O homem estreitou os olhos, desconfiado, mas por fim deu de ombros. Voltem para a cama. E saiu, trancando a porta por fora. Assim que ficaram sozinhos, Bianca caiu sentada na cama, em lágrimas. Gabriel, isso é loucura. Se ele tivesse visto o mapa... Ele se ajoelhou diante dela, segurando suas mãos. Ei, olhe para mim. Não podemos desistir agora. Eu sei que tem medo, mas eu juro que não vou deixar nada acontecer com você. Bianca soluçou, sentindo a firmeza do toque dele. E se acontecer com você? Eu não suportaria... Gabriel sorriu de leve, apesar da tensão. Então precisamos garantir que não aconteça. Por um momento, o mundo inteiro pareceu desaparecer. Bianca o olhou nos olhos e, sem pensar, aproximou-se. Gabriel hesitou, apenas um segundo antes de corresponder. O beijo foi rápido, mas intenso, carregado de medo e esperança. Quando se afastaram, Bianca ainda chorava, mas agora havia também um brilho diferente em seus olhos. Promete que vamos sair daqui? Gabriel apertou sua mão. Prometo. E naquele instante, mesmo cercada pelo perigo, Bianca sentiu que ainda havia algo pelo que lutar. A manhã seguinte amanheceu abafada, como se até o ar estivesse pesado dentro da mansão. Bianca mal conseguira dormir depois da visita de Gabriel e do quase flagrante do segurança. O beijo deles ainda queimava em sua mente, misturado ao medo constante de serem descobertos. Enquanto tomava o café da manhã sozinha, Helena entrou, apressada, com o rosto pálido. Bianca, preciso falar com você, mas não aqui. Elas caminharam até a lavanderia, um dos poucos lugares onde raramente havia vigilância. Helena fechou a porta e olhou para os lados antes de sussurrar.
Ontem, à noite ouvi uma conversa. Álvaro estava no escritório com um homem estranho. Eles mencionaram sua mãe. O coração de Bianca disparou. O que disseram? Helena engoliu em seco. Que ela tentou fugir e que pagou caro por isso. Bianca sentiu as pernas fraquejarem. Então ela morreu? Helena segurou suas mãos. Não tenho certeza. A conversa foi interrompida, mas parecia que eles estavam falando como se ela ainda fosse um segredo vivo. As lágrimas escorriam pelo rosto de Bianca. Eu sabia que não era verdade que ela me abandonou. Bianca, continuou Helena com urgência. Álvaro guarda documentos no cofre atrás do quadro do escritório. Eu acho que lá podem estar as respostas. Bianca arregalou os olhos. O cofre? Sim. Mas cuidado. Se ele desconfiar, não vai pensar duas vezes antes de acabar com você. Naquela noite, Bianca contou a Gabriel sobre o que ouvira. Ele a escutou em silêncio, os olhos cheios de preocupação. Se for verdade, se sua mãe ainda estiver viva, precisamos encontrá-la. Mas abrir esse cofre vai ser arriscado demais. Bianca respirou fundo, determinada. Eu não posso viver com essa dúvida, Gabriel. Preciso saber a verdade. Ele segurou o rosto dela com delicadeza. Então vamos fazer juntos. Eu nunca vou deixar você enfrentar isso sozinha. O toque dele trouxe conforto. Mas Bianca sabia que o perigo crescia a cada passo. Agora não era apenas a liberdade dela que estava em jogo, mas também a chance de descobrir o destino da própria mãe. E no fundo, ela pressentia. A verdade guardada naquele cofre poderia mudar tudo. Bianca passou o dia inteiro inquieta. As palavras de Helena ecoavam em sua mente como um chamado. O cofre atrás do quadro do escritório. Se havia alguma pista sobre o destino de sua mãe, estava ali. Quando a noite caiu, Bianca esperou todos dormirem. O coração batia tão forte que parecia querer escapar do peito. Gabriel apareceu no corredor, silencioso como uma sombra. Tem certeza disso? Sussurrou ele, segurando sua mão. Nunca tive tanta certeza em toda a minha vida, respondeu Bianca com firmeza. Eles caminharam juntos até o escritório. A porta não estava trancada. O relógio marcava quase meia-noite, e o silêncio da mansão parecia cúmplice e ameaçador ao mesmo tempo. Bianca se aproximou do grande quadro que retratava Álvaro em sua juventude. Gabriel ajudou a tirá-lo da parede, revelando o cofre embutido. Agora vem a parte difícil, disse Gabriel. Precisamos de uma combinação. Bianca lembrou das cartas e do diário da mãe. Vasculhou mentalmente as páginas até que uma data brilhou em sua memória. O aniversário de casamento dos pais, 15 de março. Tente 1503, sussurrou ela. Gabriel digitou os números e um clique metálico ecoou na sala. O cofre se abriu. Bianca mal conseguiu conter o choque. Dentro havia pilhas de documentos, fotos e pastas. Entre elas, uma pasta vermelha chamou sua atenção. Ao abri-la, encontrou registros médicos e fotos recentes de uma mulher muito parecida consigo. O coração de Bianca parou. Era sua mãe. Ela está viva, sussurrou, as mãos tremendo. Ela está viva, Gabriel! Antes que pudessem comemorar, ouviram passos no corredor. O pânico tomou conta. Gabriel rapidamente fechou o cofre e recolocou o quadro. Eles mal tiveram tempo de se esconder atrás da cortina quando a porta se abriu. Álvaro entrou com um olhar desconfiado. Caminhou até a mesa, mexeu em alguns papéis e parou, olhando em volta. Por um instante, Bianca teve certeza de que ele os descobriria. Mas depois de alguns minutos ele saiu, trancando a porta atrás de si. Bianca caiu de joelhos, ofegante. Gabriel se agachou ao lado dela. Conseguimos por pouco! Ela segurava firme a foto da mãe. Gabriel, agora eu sei, ela está viva, e eu vou encontrá-la, custe o que custar. Nos olhos dela, Gabriel viu não apenas medo, mas uma chama de determinação impossível de apagar, e ele soube que, a partir dali, não havia mais volta. Bianca passou o resto da noite acordada,
escondendo a foto da mãe debaixo do travesseiro. A imagem parecia lhe dar forças, mas também aumentava o peso do medo. Se Álvaro descobrisse que ela tinha estado no cofre, não haveria perdão. Na manhã seguinte, a mansão parecia mais silenciosa que o normal. No café, Álvaro surgiu com um semblante sombrio. Sentou-se à cabeceira e, depois de alguns minutos em silêncio, bateu a mão sobre a mesa. Alguém entrou no meu escritório ontem à noite. O coração de Bianca gelou. Os criados se entreolharam nervosos. Helena abaixou a cabeça enquanto Gabriel fingia estar concentrado em servir água. Quero saber quem foi, continuou Álvaro, a voz baixa, mas carregada de ameaça. E vou descobrir. Bianca manteve a respiração controlada, tentando não demonstrar nada. Mas a cada olhar de Álvaro em sua direção, sentia como se ele pudesse ler sua alma. Mais tarde, no jardim, Gabriel a puxou discretamente para trás de um muro coberto de eras. Ele sabe, disse ele em voz baixa. Pode não ter provas, mas sabe. Bianca apertou a foto da mãe no bolso do vestido. Eu não me arrependo. Agora eu sei que ela está viva. Mas se ele descobrir que você tem essa foto, acabou. Precisamos escondê-la em outro lugar. Bianca assentiu, mas sua mente já estava em outro ponto. Gabriel, se ela está viva, ele a mantém em algum lugar. Talvez até nesta mansão, antes que pudessem continuar, ouviram Helena se aproximar. Ela estava pálida. Vocês não têm muito tempo. Acabei de ouvir que Álvaro mandou revisar todas as câmeras da casa. Gabriel segurou a mão de Bianca. Isso significa que se ele ver algo, nós estamos perdidos. Bianca respirou fundo, determinada. Então precisamos agir antes que ele tenha certeza. Helena olhou para os dois, aflita. Vocês estão pensando em fugir agora? Não ainda, respondeu Bianca. Primeiro preciso encontrar minha mãe. O silêncio se instalou. Gabriel olhou para ela com seriedade. Você entende que isso pode custar nossas vidas? Bianca assentiu, sem hesitar. Se for o preço da verdade, eu estou disposta a pagar. Nos olhos dela, Gabriel viu a mesma chama de coragem que sempre o inspirava. E naquele instante, ele soube que faria qualquer coisa para protegê-la. Mas no fundo, ambos sabiam que Álvaro estava cada vez mais perto de descobrir tudo. E quando isso acontecesse, não haveria lugar seguro dentro daquela mansão. Mansão parecia respirar desconfiança. Desde a declaração de Álvaro no café, cada passo ecoava como uma acusação. Bianca sentia os olhos dos seguranças sobre si o tempo todo, e até os empregados pareciam mais cautelosos. Naquela noite, Helena foi ao quarto de Bianca às escondidas. Fechou a porta e falou baixo. Preciso te mostrar algo. Mas você tem que prometer que não contará a ninguém. Bianca assentiu ansiosa. Há uma ala na mansão que quase ninguém usa. Fica trancada há anos. Sempre ouvi rumores de que Álvaro mantém segredos lá dentro. Helena fez uma pausa, olhando para a janela como se alguém pudesse ouvi-la. Se sua mãe ainda estiver aqui, pode ser naquele lugar. O coração de Bianca disparou. Como eu entro lá? Há uma chave no depósito, mas você precisa ser rápida e silenciosa. No dia seguinte, enquanto todos estavam ocupados com os preparativos para um jantar importante, Bianca e Gabriel aproveitaram para agir. Helena distraiu parte dos empregados enquanto eles pegaram a chave e seguiram até o corredor escuro e empoeirado da ala isolada. As portas estavam cobertas por lençóis velhos. O cheiro de mofo impregnava o ar. Finalmente, chegaram a uma porta maior, reforçada. Bianca encaixou a chave, as mãos trêmulas. O clique soou alto demais, fazendo seu coração pular no peito. Empurraram a porta lentamente. O quarto estava escuro. As cortinas pesadas bloqueavam a luz. Gabriel acendeu uma pequena lanterna, revelando móveis antigos e um baú no canto. Bianca correu até o baú e o abriu. Dentro, encontrou roupas femininas, cartas inacabadas e um lenço com as iniciais bordadas. M.R. O nome de sua mãe, Mariana Rodrigues. As lágrimas inundaram seus olhos. Era dela. De repente, ouviram passos no corredor.
Gabriel apagou a lanterna rapidamente e puxou Bianca para trás da cortina. Os passos pararam diante da porta. Por um momento, o silêncio foi insuportável. Depois, ouviram o som de chaves tilintando. Ele está vindo, sussurrou Gabriel. Bianca segurou o lenço contra o peito, o coração disparado. Se Álvaro os encontrasse ali, seria o fim. Bianca mal respirava atrás da cortina pesada. O som do metal tilintando fez seu coração acelerar. Gabriel a segurava firme, tentando mantê-la calma, mas até ele tremia. A chave girou na fechadura e a porta rangeu lentamente ao se abrir. A luz do corredor invadiu o quarto proibido. Álvaro entrou, os passos lentos e calculados. Ele parou, no centro do cômodo, observando em silêncio como se sentisse a presença de intrusos. Bianca apertava o lenço da mãe contra o peito, rezando para que ele não ouvisse sua respiração. Interessante, murmurou Álvaro, olhando para o baú aberto. Parece que alguém anda curioso demais. Ele se abaixou, tocando nas roupas dentro do baú. Um sorriso frio surgiu em seu rosto. Memórias velhas. E ainda assim alguém quis revivê-las. Gabriel apertou a mão de Bianca, indicando que ela não deveria se mover. Depois de alguns minutos que pareceram horas, Álvaro se levantou e fechou o baú. Antes de sair, virou-se e encarou o quarto como se soubesse que não estava sozinho. Quem quer que seja, não se esqueça, nesta casa nada me escapa. E saiu, trancando a porta por fora. Bianca sentiu as pernas fraquejarem, mas Gabriel a segurou. Foi por pouco, sussurrou ele. Se tivéssemos feito barulho, Bianca chorava baixinho, mas seus olhos brilhavam de determinação. Agora eu tenho certeza. Minha mãe esteve aqui. Talvez ainda esteja. Eles esperaram alguns minutos antes de deixar o quarto. Helena os aguardava nervosa no corredor. Vocês ficaram loucos, sussurrou ela. Álvaro quase pegou vocês, mas encontramos provas, respondeu Bianca, mostrando o lenço. Ele sabe que alguém esteve lá, mas não sabe quem. Gabriel olhou para Helena com firmeza. Isso significa que temos menos tempo do que imaginávamos. Ele vai aumentar a vigilância. Bianca guardou o lenço com cuidado. Então precisamos ser mais rápidos. E naquele instante, mesmo com o medo corroendo seu peito, ela tomou uma decisão. Não descansaria até descobrir onde a mãe estava. Na manhã seguinte, a mansão parecia diferente. Mais seguranças circulavam pelos corredores e o clima estava ainda mais pesado. Bianca percebeu imediatamente. Álvaro havia dado um passo à frente em seu jogo de vigilância. Durante o café, ele se levantou e anunciou com a voz calma, mas cheia de veneno. A partir de hoje, nenhum cômodo ficará sem inspeção. Portas trancadas serão verificadas e qualquer comportamento suspeito será punido. Os olhares dos empregados se encheram de medo. Bianca trocou um olhar rápido com Gabriel, mas manteve a expressão neutra. Mais tarde, Helena a puxou discretamente para a cozinha. Ele sabe que alguém esteve no quarto proibido. Disse que vai descobrir quem. Bianca, se ele ligar isso a você, não terá misericórdia. Bianca respirou fundo, tentando controlar o pânico. Eu não posso desistir agora, Helena. À noite, Gabriel conseguiu encontrá-la no jardim, onde fingia regar as plantas. Álvaro mandou instalar uma nova tranca no portão lateral, disse ele em voz baixa. E eu ouvi um dos seguranças comentando que as câmeras já foram todas revisadas. Bianca arregalou os olhos. Então, ele suspeita que a fuga poderia ser por ali. Exato. Gabriel suspirou, olhando em volta. E tem mais. Ele me chamou hoje cedo e disse algo estranho. O quê? Perguntou Bianca, o coração acelerado. Ele falou: Gosto de testar a lealdade das pessoas. Em breve saberei quem é confiável e quem não é. Bianca sentiu um frio percorrer a espinha. É uma armadilha. Ele vai provocar para ver quem cai. Gabriel assentiu. E se ele descobrir que estamos juntos nisso, vai nos destruir. Naquela noite,
Bianca mal conseguiu dormir. Sonhou que estava correndo por corredores escuros, ouvindo a voz de Álvaro sussurrar atrás dela. Nada me escapa. Quando acordou, suada e ofegante, jurou a si mesma que não cairia na armadilha dele. Mas também sabia que, quanto mais perto chegasse da verdade sobre sua mãe, mais perigoso ficaria. E no fundo, ela sentia. Álvaro já estava preparando o golpe final. A tensão na mansão aumentava a cada dia. Os seguranças patrulhavam os corredores como caçadores à espreita, e Álvaro parecia mais atento do que nunca. Bianca e Gabriel mal conseguiam trocar olhares sem medo de levantar suspeitas. Certa tarde, enquanto ajudava Helena na cozinha, Bianca percebeu que um dos empregados novos a observava. Era um homem de meia idade, de expressão séria e olhar penetrante. Quando todos saíram, ele se aproximou discretamente. "Você é Bianca, certo?" murmurou sem rodeios. Bianca gelou. "Quem é você?" Ele olhou em volta antes de responder. "Me chamo Augusto. Trabalho para Álvaro, mas nem tudo é o que parece." Bianca franziu a testa, desconfiada. "Por que está me dizendo isso?" Augusto baixou a voz. "Porque já vi muitas meninas entrarem aqui e nunca mais saírem. E eu sei que você está procurando por sua mãe." O coração de Bianca disparou. Como... Como sabe disso?" "Eu estava aqui quando ela chegou", confessou. "Mariana, uma mulher forte, cheia de coragem." Álvaro a manteve escondida por meses. Depois, todos disseram que tinha desaparecido. Mas eu sei a verdade. Ela ainda está viva. As lágrimas inundaram os olhos de Bianca. "Onde ela está?" "Em um lugar que apenas Álvaro e eu conhecemos. Uma casa afastada, no terreno da fazenda." Augusto hesitou. "Se eu contar, minha vida estará em risco. Mas não posso continuar vendo isso acontecer." Bianca segurou a mão dele com força. "Por favor, me ajude." Antes que ele respondesse, passos ecoaram no corredor. Augusto recuou rapidamente e voltou a mexer nas panelas como se nada tivesse acontecido. Helena entrou logo depois, trazendo frutas. Bianca tentou disfarçar, mas sua mente já estava em chamas. Pela primeira vez, alguém confirmara que sua mãe ainda estava viva. Mais tarde, no jardim, ela contou tudo a Gabriel. Ele a escutou em silêncio, os olhos cheios de cautela. "Pode ser uma armadilha", disse ele. "Álvaro pode ter mandado esse Augusto se aproximar de você para testar sua confiança." Bianca balançou a cabeça. "Eu senti sinceridade nele, Gabriel. Ele sabia coisas que só alguém que esteve lá poderia saber." Gabriel suspirou. "Então precisamos ter cuidado. Mas se o que ele disse for verdade, estamos mais perto do que nunca." Bianca olhou para o céu, sentindo a esperança reacender em seu peito. Pela primeira vez, parecia que a verdade estava ao alcance de suas mãos. Mas também sabia que, com um aliado inesperado, vinham riscos ainda maiores. Bianca mal conseguia conter a ansiedade desde a conversa com Augusto. A ideia de sua mãe estar viva em algum lugar próximo fazia seu coração bater em descompasso. Na noite seguinte, ela conseguiu encontrar Augusto novamente, no depósito. Ele falava. "Escute bem, Bianca. A casa fica em uma parte isolada da fazenda, atrás do bosque. Álvaro a visita uma vez por semana. E por que você está me contando isso?" perguntou Bianca, ainda desconfiada. Augusto respirou fundo. "Porque já vi demais. Sua mãe nunca desistiu de você, mas está fraca. Álvaro a mantém lá, sem contato com o mundo. Se você quer encontrá-la, terá que agir rápido." Bianca segurou o braço dele. "Pode me levar até lá?" Ele hesitou. "É arriscado demais. Mas vou deixar uma marca no caminho quando Álvaro for até lá. Vocês terão que seguir." Mais tarde, Bianca contou tudo a Gabriel. Ele a escutava em silêncio, os olhos fixos nela. "Se isso for verdade, essa é nossa chance", disse ele. "Mas precisamos estar preparados. Se Álvaro perceber nossa ausência, não teremos para onde fugir."
Bianca segurou a foto da mãe contra o peito. Gabriel, eu preciso vê-la. Nem que seja pela última vez. Ele se aproximou, tocando sua mão com delicadeza. Então vamos juntos. Eu não deixarei você enfrentar isso sozinha. Do lado de fora, Helena apareceu de repente, ofegante. Preciso avisar vocês. Álvaro está desconfiando de Augusto. Se ele descobrir essa conversa, todos estarão em perigo. O coração de Bianca gelou. Então temos que nos apressar. Gabriel olhou para as duas, sério. Está decidido. Amanhã, vamos procurar a casa escondida. Bianca respirou fundo, sentindo o medo e a esperança se misturarem em seu peito. Talvez, finalmente, estivesse prestes a reencontrar sua mãe, mas, no fundo, ela também sabia. Se falhassem, seria o fim. Madrugada estava silenciosa quando Bianca e Gabriel deixaram seus quartos em segredo. Helena havia conseguido distrair parte dos seguranças, mas o risco continuava enorme. No bolso, Bianca guardava a foto da mãe e o lenço com as iniciais bordadas. Sentia como se Mariana estivesse guiando cada passo. Lembre-se, sussurrou Gabriel enquanto caminhavam pela lateral da mansão. Precisamos seguir as marcas que Augusto deixou. Eles atravessaram o jardim e alcançaram a beira do bosque. O ar era úmido e o som dos grilos parecia mais alto que nunca. Bianca respirava rápido, tentando controlar o nervosismo. Logo encontraram a primeira marca, um pano amarrado discretamente em um galho baixo. Depois, mais adiante, uma pedra riscada com um X. Ele realmente está nos ajudando, disse Bianca, quase em lágrimas. Gabriel a puxou pela mão. Vamos rápido. Não sabemos quanto tempo temos antes que percebam nossa ausência. O bosque parecia interminável, e cada estalo de galho fazia o coração dele saltar. Em certo momento, ouviram vozes distantes. Bianca parou, apavorada. Eles nos seguiram? Gabriel puxou-a para trás de uma árvore. Fique quieta! 2 seguranças passaram carregando lanternas, conversando em voz baixa. Álvaro disse que ninguém deve se aproximar da casa velha. Se alguém for visto por aqui, é problema. Bianca mordeu o lábio para conter o choro. Quando os homens se afastaram, Gabriel a puxou de volta ao caminho. Após quase 1 hora de caminhada, chegaram a uma clareira. No centro, uma pequena casa de madeira isolada e cercada por arame enferrujado. As janelas estavam cobertas e uma luz fraca escapava pelas frestas. O coração de Bianca disparou. É ali. Eu sei que é. Gabriel a segurou pelos ombros. Precisamos ter cuidado. Pode haver guardas. Bianca assentiu, mas sua mente só gritava um nome. Mãe. Eles se aproximaram devagar, mas antes que chegassem à porta, ouviram o som seco de um galho quebrando atrás deles. Bianca congelou. Gabriel se virou rapidamente, pronto para enfrentar o que viesse. O estalo do galho ecoou como um tiro. Bianca e Gabriel se viraram, os corações acelerados. Entre as sombras, surgiu Augusto, com o rosto sério. Vocês não têm muito tempo, sussurrou ele. Os seguranças já perceberam que vocês sumiram. Bianca quase chorou de alívio. Ela está aqui, não está? Minha mãe... Augusto assentiu. Sim. Mas precisamos ser rápidos. Eles correram até a porta da casa. Augusto abriu com uma chave enferrujada e um cheiro de madeira velha e remédios invadiu o ar. Bianca entrou primeiro. No canto do quarto, iluminado por uma lamparina, uma mulher de cabelos desgrenhados e olhar cansado se virou lentamente. Quando seus olhos encontraram os de Bianca, a respiração falhou. Mãe, sussurrou Bianca, deixando as lágrimas escorrerem. Mariana levou as mãos à boca, como se não acreditasse no que via. Bianca, minha menina. Bianca correu e se jogou nos braços da mãe, sentindo o calor do abraço que sonhara durante toda a vida. Eu sabia que você estava viva. Eu sabia. Mariana chorava, acariciando os cabelos da filha. Eles disseram que você me odiava, que eu não podia mais vê-la.
Mentira, respondeu Bianca entre soluços. Eu nunca a esqueci. Gabriel e Augusto observavam a cena, mas não havia tempo para se emocionar. Do lado de fora, vozes começaram a ecoar no bosque. Lanternas se aproximavam. Eles estão vindo! Alertou Gabriel. Augusto correu até a janela. Sigam-me! Há um caminho pelos fundos que leva até a estrada. Bianca ajudou a mãe a se levantar. Mariana estava fraca, mas a força da esperança parecia sustentá-la. Gabriel a apoiou enquanto Augusto abria a porta dos fundos. Correram pela trilha estreita, o som dos seguranças cada vez mais perto. O coração de Bianca parecia explodir, no peito, mas ela não soltava a mão da mãe. Quando chegaram à estrada, um carro simples os esperava. Augusto já havia preparado tudo. Entrem, disse ele, abrindo a porta. Bianca ajudou Mariana a entrar, enquanto Gabriel correu para o banco do motorista. Augusto ficou para trás, encarando-os. Eu vou distrair os seguranças. Vocês sigam sem olhar para trás. Bianca segurou a mão dele com força. Obrigada, Augusto. Você nos salvou. Ele sorriu de leve. Vá, Bianca. Viva a vida que sua mãe sonhou para você. O carro arrancou, deixando o bosque para trás. Bianca abraçou a mãe, chorando de alívio, enquanto Gabriel dirigia com determinação. Agora vocês estão livres, disse ele, olhando pelo retrovisor. Bianca sorriu em meio às lágrimas, sentindo o calor do abraço da mãe e a presença firme de Gabriel. Pela primeira vez, não havia medo, havia esperança. Assim, depois de tanta dor e perigo, Bianca finalmente teve o final que sempre sonhou, ao lado da mãe que nunca desistira dela e do amor que nasceu em meio à escuridão.